Olá, nesse estudo vamos compreender matematicamente que o julgamento final compreenderá um período que vai desde Abel até o fim do sexto milênio, que ocorrerá no ano 2030, ou seja, final de 2030, que já está dentro de 2031. Isso porque o nosso calendário gregoriano é diferente do calendário bíblico. Mas vamos primeiro entender a questão desde Abel. Observe o que o próprio Jesus disse em Mateus 23:35. Para que sobre vós recaia todo o sangue, do sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o altar e o santuário. Então, o próprio Jesus aí deixa claro que o juízo ou o julgamento começaria desde Abel, né? Ou seja, desde Abel, a morte de Abel, que é onde a Bíblia registra a morte de Abel. Ele ainda diz em Lucas 11:51, para que desta geração se peçam conta todo do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Mais uma vez, Jesus está expressando aí que a questão do julgamento, da prestação de conta, vai ser a partir de Abel. Mas a pergunta é, né, quando ocorreu esse período de Abel? Antes, vamos observar o que diz o Espírito de Profecia. No livro Desejar Todas as Nações, na página 436, está escrito assim: desde o tempo em que foi derramado o primeiro sangue inocente, quando o justo Abel caiu pela mão de Caim, repetira-se a mesma história com progressiva culpa. Ellen White ainda diz no livro de História da Redenção, na página 54: a princípio, a maldição sobre a terra tinha sido sentida apenas levemente, mas agora uma dupla maldição repousava sobre ela. Caim e Abel representam as duas classes, os justos e os ímpios, os crentes e os incrédulos, que deviam existir desde a queda do homem até o segundo advento de Cristo. O assassino de Abel, por seu irmão Caim, representa os ímpios que teriam inveja dos justos, odiando-os porque são melhores do que eles. Teriam inveja e perseguiriam os justos e os arrastariam à morte, porque seu reto proceder descondenava a conduta pecaminosa. O destaque aí é de que Caim e Abel representam as duas classes, os justos e os ímpios, os crentes e os incrédulos, que deviam existir desde a queda do homem, mas contando a partir de Abel até o segundo advento de Cristo. Então, deixa claro que quando Jesus começou, né, o juízo investigativo, e que o juízo começou pelos mortos, os mortos foi então a partir de Abel, desde o primeiro justo Abel, que foi morto, né, até então o advento de Cristo, quando se encerra na porta da graça o julgamento final, que termina com o julgamento dos vivos. Dessa maneira, para a gente compreender quando foi que ocorreu a morte de Abel, o Seder Olam, que é, digamos assim, a tradição judaica, né, está em um resumo dos ensinamentos judaicos, ele diz o seguinte, ó: do lado de Sete, sua esposa Eva finalmente concebeu, do lado de Adão, aliás, vamos começar, né? Do lado de Adão, sua esposa Eva finalmente concebeu novamente e deu à luz outro filho, Sete, nascido no ano hebraico 130, 130 depois da criação. Então disse que ele está dizendo aqui é o seguinte, é a tradição judaica, né? A tradição judaica diz que após o pecado original e o assassinato de Abel por seu irmão Caim, Adão começou a ter dúvidas sobre o futuro da humanidade e se absteve de ter qualquer relação sexual com sua esposa. Ele se tornou piedoso. Somente depois, aos 130 anos, a tradução não diz, mas aos 130 anos, ele entendeu que a criação deve continuar e ele gerou Sete à sua imagem. Ou seja, né, porque a Bíblia é clara quando diz que Adão gerou Sete com 130 anos. Então, isso nos dá uma margem de poder entender que Abel morreu quando Adão tinha 120 anos. Então ele levou 10 anos de abstinência, sem a dor, o medo, o luto, mas por fim ele entendeu que deveria cumprir o propósito de Deus, de multiplicar e encher a terra. Então nós podemos entender pelos cálculos que a morte de Abel ocorreu aos 120 anos, né, quando Adão tinha 120 anos. Porque a partir dessa data a gente vai ver como os cálculos são precisos.
em cada etapa, né? E primeiro percebemos que esse período, não vamos ver entender aqui um período de 490 anos, ele equivale a 70 vezes 7. Jesus fala de período 70 vezes 7, um tempo de perdão. Também fala que Caim seria castigado não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então ele deixa um período de 490 anos. 490 anos, como dá a entender, um período aí para o perdão ou para a existência do mal. Caim não viveria, possivelmente não viveu mais do que 490 anos, enquanto os patriarcas, os justos, viveram muito mais, até o dobro do que isso, né? Vemos que o mal não duraria muito. Então isso aí é o limite que Deus impôs ao mal, e aí estabeleceu períodos de 490 anos. E 4 períodos de 490 anos nós chegamos a Abraão. Nesse período de 490 anos chegamos até Abraão, depois de 4 períodos, ou seja, 1960 anos. Você somar o ano 120 mais 1960, chegamos ao ano 2080, né? Vamos só demonstrar com cálculo para entender melhor. Observe, né? A morte de Abel 120 mais 1960, que então chegamos ao ano 2080, que foi o ano do chamado de Abraão. Isso é que você vê, 490 vezes 4 é exatamente 1960 anos. Nesse ano Deus chama Abraão quando Abraão tinha 70 anos. Lembre-se que Abraão foi chamado, ele saiu de Ur, parou em Harã, e depois com a morte de seu pai é que ele sai de Harã e vai para Canaã. Então o primeiro chamado dele, ou o chamado que quando ele foi chamado, ele tinha 70 anos, mas passou 5 anos em Harã e depois somente é que ele saiu para Canaã quando tinha 75 anos de idade. Então nós observamos aí que havia um homem justo ainda, porque antes de Deus chamar Abraão, ele já tinha destruído Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, antes de ser destruída, Deus tirou lá o Ló, né, que ainda era um homem justo. Então Deus poderia ter destruído completamente tudo, ou toda a terra, já que só tinha assim como só tinha um homem justo em Sodoma, e Deus teve que tirar o homem justo para destruir Sodoma, mas em toda a terra só havia um homem justo chamado Abraão. Então, ou Deus destruiria toda a terra e levaria Abraão para o céu, ou então pouparia Abraão. Foi o que ele fez, assim como foi no dilúvio. Observe que data interessante essa aqui, é de 1590. Esse período que nós vamos ver de 1590, quando nós temos aí Abel aos 120, então temos um período de 490, mais 490, mais 490, 1590, nesse período. Esse período de 1590 mais 66 anos, observe, mais 66 anos, eu tenho agora, vou chegar aqui ano, 1656, que foi o ano do dilúvio, né, o ano hebraico do dilúvio, o ano 1656 após a criação, que é considerado o ano do dilúvio. Então, interessante essa data, né, observa aí, ó, 1590 mais 66 anos, é o que nós vamos ver aqui, ó. Observem, você tem o ano 1590 mais 66 anos, é o ano 1656, que foi o ano do dilúvio. E através desse cálculo a gente vai entender algo interessante, né? É que Deus mandou Noé fazer uma arca, e Deus anunciou isso 120 anos antes, foi o tempo que Deus deu. Mas quando a arca começou a ser construída, é possível que a arca tenha levado 66 anos, ou seja, a partir desse período aqui de 1590 mais 66, e aí temos finalmente o dilúvio, né? Então, desde que a arca começou a ser construída até o dilúvio, pode ter levado esse período de 66 anos. Antes disso, foi todo um preparativo, né, para construir a arca, porque Noé não começou imediatamente a construir a arca. O que ele precisou, né, de juntar de madeira, de material, para depois começar a construir, dá quase aí o período da metade do tempo, né, de 120 anos, aí, 60 anos. Então, quase a metade do tempo foi só para preparar os materiais e a outra metade para construir a arca. E podemos então entender que Noé precisaria de uma grande planície para fazer essa arca enorme. E a planície que existia na época é a planície de Sinear, que foi a mesma planície onde foi construída a Torre de Babel, e a mesma planície que foi construída depois de Babilônia. Então, observa a relação, né, da Torre de Babel e Babilônia, que deu origem à Babilônia. O período neobabilônico, que foi de 605 a 539, dá um total de 66 anos. 605 foi quando Nabucodonosor começou, né, quando ele se tornou rei, depois da morte de seu pai Nabopolassar.
e foi até o ano 539 com a queda de Babilônia, a tomada de Babilônia pelos persas. Então esse período, que é chamado o Império Neobabilônico, ele durou 66 anos, o mesmo tempo da duração da construção da arca. Veja que em tudo que Deus faz, o diabo procura imitar, né? Isso é justamente a imitação de Satanás ao que Deus fez, da duração da arca, e na mesma planície do Sinear. Babilônia foi construída na mesma planície da Torre de Babel, também do Sinear, que fica, me parece que é também planície de Nínive, ele fica por lado de lá, da Síria. Mas observe outro detalhe também, né? Vamos falar aqui de Jerusalém. Vamos voltar aqui para a tabela. Então, nós vamos agora, Deus chamou Abraão para formar a nação judaica, formar um povo que seu, né, para que através desse povo Deus conquistasse o mundo. Mas esse povo não cumpriu o propósito de Deus, esse povo não realizou o plano de Deus, né? Eles queriam que Deus realizasse o plano deles, de ser uma nação que dominasse o mundo, mas não era isso que Deus queria. Deus é que deveria dominar o mundo, não os judeus. E por isso esses judeus foram rejeitados no ano aí 70, que é justamente o ano 4040, desde a criação. E esse ano é o mesmo que o ano 70 depois de Cristo, que é o ano da destruição de Jerusalém pelos romanos. E nisso, esse período também equivale aí a 1960 anos. Está aqui 1960 anos, é o período que vai de Abraão à destruição de Jerusalém. Então a nação judaica teve um período de 1960 anos para cumprir o propósito de Deus. Como não cumpriu, toda a nação foi destruída. Mas quem é que foi poupado? Os cristãos. Os cristãos foram poupados. Jesus já avisou antes, e eles foram poupados e saíram de Jerusalém. A primeira guerra judaica que começou aqui em Jerusalém, né, ela começou por volta do ano 66, levou 3 anos e meio até o ano 70. Então, após o ano 70, ainda houve mais 2 guerras judaicas. Essas guerras judaicas, uma por volta de 115 a 117, a segunda, mas a terceira, que finalmente, né, foi o fim total de Jerusalém, porque os judeus ainda brigavam por Jerusalém. Então, quando os judeus fizeram aí uma terceira revolta, uma revolta judaica, terceira revolta, que começou por volta do ano 132 até o ano 136. Então observe que de 70 para mais 66 vai o ano 136, ou seja, para a destruição total de Jerusalém, né? Então os romanos começaram no ano 70, mas os judeus ainda ficaram, né, defendendo Jerusalém como a cidade de Deus. E com isso criou-se muitas guerrilhas contra os romanos, até que finalmente o imperador Adriano conseguiu acabar com a terceira revolta, mudou o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina, no alto do templo construiu um templo para Júpiter, para o deus grego que é Zeus, e proibiu qualquer judeu de entrar em Jerusalém sob pena de morte, proibiu a circuncisão, proibiu a leitura da Torá, para que ninguém pudesse alegar direitos religiosos para a circuncisão, ou para entrar no templo, ou para adorar, seja como for. Então, finalmente aí Jerusalém ficou totalmente destruída, inacessível para os judeus, e aí realmente chegou ao fim durante esse período de 66 anos. Né? É interessante esse mesmo período, 66 anos. Interessante, Noé entrou na arca com 600 anos e a arca demorou 66 anos, né? Se você ler junto a idade de Noé com o tempo da arca até o dilúvio, né? 600 anos de Noé mais 66 anos, da arca 666 anos. É interessante esse tempo, que tem uma mensagem para que a gente possa entender e aprender, que Deus quer nos ensinar. Então observe que agora, né, os cristãos iriam cumprir no mesmo período o que os judeus tiveram também nesse mesmo período, de cumprir o plano de Deus, de conquistar o mundo para Deus, ou seja, né, executar o plano de Deus no mundo, da sua mensagem de salvação. Então esse período também deve, né, ser o mesmo período, 1960 anos. Então quando partimos aqui do ano 4040, né, que é o ano da data hebraica, 4040, e você soma aí 1960, então tem aí 6 mil anos, que somando ao ano 70, esse mesmo período de 1960 a 70, nós chegamos ao ano 2030. Por que eu botei barra 2031? Porque o ano bíblico
ele não termina igual o ano gregoriano, né? O ano 2030 não vai terminar em 31 de dezembro de 2030, e sim no dia 29 de março de 2031, que é um sábado. Observe que eu vou demonstrar isso aqui. O ano, né, o primeiro dia do ano na criação foi aqui no dia 19 de março do ano 3970. Por que 3970? Porque esse é o período que equivale a 4.000 anos antes da cruz, né? Que Jesus morreu no final do ano 30, ou seja, no dia 14 do ano 31, então já terminou no ano 30, mas início do ano 31, dia 14. Então, 4.000 anos antes contando aí final do ano 30, então nós vimos para cá no ano 3970, que equivale a 1º de Nissan, ou 1º de Abib, que é o início da primavera, também se conta como início da lua nova. Deus estabeleceu, lá em Israel contava os meses a partir da lua nova. Então depois eles faziam os ajustes com o calendário solar, mas eles entendiam que o início de cada mês era com a lua nova, porque não tinham os cálculos que a gente tem hoje para estabelecer os meses a partir do calendário solar. Então eles usavam a lua nova e faziam os ajustes para depois chegar aos 365 anos, já que pelo calendário lunar, nós temos aqui, pelo calendário lunar, eu tenho 29 meses de 29 dias, né? De 6 meses de 29 dias, mais 6 meses de 180 dias, né? Então 6 vezes, aliás, né? 30 dias vezes 6 meses dá 180, e 29 dias vezes 6 meses dá 174. Então 174 mais 180, eu tenho 354 dias. Mas isso aqui para 365 tem uma diferença de 11 dias, que justamente eram ajustados de 3 em 3 anos. Eu sei que no final de 19 anos eles faziam o ajuste completo aí do calendário, né? Já que era o chamado ciclo metônico da Lua, a cada 19 anos a Lua e o Sol, então eles se sincronizavam. Então, o primeiro dia da criação aqui, dia 1, foi no dia 19 de março de 1970. De maneira que eu tenho que, agora em 2025, né, o primeiro dia, então de 2025, primeiro dia do ano, né, do ano 2025 é no dia 29 de março. Por que 29 de março? Era para ser 19, né, mas lembre-se que eu estou dando um desconto de 10 dias devido ao calendário juliano, que ao passar para ser o calendário gregoriano, houve uma supressão aqui de 10 dias. Então isso eu quero demonstrar para vocês, mais uma vez aqui. Eu vou demonstrar aqui, se o calendário não tivesse supressão de 10 dias, nós estaríamos aqui o ano 2025, mês de março, deixa eu destacar aqui 263, pronto, ele seria aqui 19 de março, observe aqui o dia 263, vou dar um destaque aqui para vocês verem, tá vendo? Seria o dia 19 de março, esse é o calendário juliano, se ele tivesse sido seguido, se não houvesse a supressão dos 10 dias. Então, no gregoriano, aqui é gregoriano, vou mudar aqui, esse dia 263, ele vem para cá, 2025, aqui é 263, 28 de março. Então está compreendendo aqui entre 28 e 29. Vou explicar porque é 29, né? 263, porque o dia 29 é considerado a partir do pôr do sol. Então já é dia 29. Mas observe que tem essa diferença de 10 dias. E dessa maneira, então o último dia do ano 2000, do sexto milênio, 6.000 anos, equivale a 2.191.455 dias. Ou seja, se você pegar aqui 6.000 anos, observe, 6.000 anos, eu vou multiplicar pelos dias solares. Um dia solar ele tem 365,242875. Esse é considerado o tempo solar de um ano, né? Então os ajustes dos anos, do dia bissexto, o ano bissexto, é com base nesse cálculo solar. Então quando eu multiplicar isso aqui vezes 6.000 vezes isso aqui, dá 2.191.453, dá 454. Mas com o ajuste do calendário, nós vamos chegar ao último dia aqui, 455, que é um sábado, né? O ano começou no domingo, a semana de 7 dias e termina no sábado, o ciclo semanal. Então o sexto milênio terminará num sábado, ou aqui
pode ser aqui na sexta-feira, dia 28, né? Porque o sábado representando aí o sétimo milênio, pode ser o início também do sétimo milênio, né? Uma vez que o cálculo aqui indica que o dia terminaria aqui, é 453, mas como tem vírgula é para 454. E seria o último dia aqui do sexto milênio e aqui então o primeiro dia do sétimo milênio. Então fica entre 28 e 29 o final aí do sexto milênio. A questão só de um dia é muito pouco. Então a gente demonstra aqui claramente através de cálculos como os cálculos aqui indicam esse tempo, né, que decorre. Então há muitos que dizem que o fim pode ser em 2027, porque contam a partir do batismo de Cristo 2000 anos, mas isso dá uma diferença aí de 3 a 4 anos, que alguns alegam que estamos atrasados em 4 anos. Não existe nada de atraso não, o calendário está certo, está certíssimo, não há essa questão de 10 dias também, é um erro aí da Igreja Católica, então o calendário está certíssimo. Observe que em março de 2025, exatamente no dia 29, vai ter também a lua nova e um eclipse solar. Esse eclipse solar, a sombra dele vai se estender praticamente nos 5 continentes, desde as Américas, a Ásia, a Europa, a África e a Oceania, porque aqui está também atingindo os oceanos. Então é um sinal, né, até importante a gente atentar para isso. É o sábado de lua nova, coincide exatamente também dia 29, 10 dias depois do dia 19, tudo aqui indica que o ano de 2025, o ano bíblico, ele começa aqui dia 29 de março. Essa é a data precisa para o início de 2025. Então qualquer evento que esperamos, né, qualquer evento que esperamos, contando com o ano 2025, será então a partir da primavera aí de março e não antes disso, porque esse é o calendário bíblico da primavera. Agora a gente vai entender uma questão importante sobre os 66. O Concílio do Vaticano ele representou uma verdadeira revolução na Igreja Católica, abrindo caminho para uma nova era. Foi uma reformulação da Igreja. A Igreja se abriu para o mundo, a Igreja mudou sua metodologia, a missa acabou com a missa em latim para que falasse a língua do povo. A partir daí também houve o ecumenismo, né, para que houvesse a união com todas as demais igrejas, denominações e não a separação. Então a ideia do ecumenismo começou aqui no Vaticano para unir o mundo, né? Então a igreja ela saiu do seu isolamento, ser, digamos assim, o Papa só para a igreja, mas para ser o Papa do mundo, como realmente tem sido desde então, né? E atingiu muito o seu auge desde então, para o Papa ser um homem reverenciado no mundo inteiro. E se você contar, esse concílio ele foi nesse período aqui, entre 62 e 65, que dá também um período aí de 3 anos e meio. 3 anos e meio. E quando nós somamos aqui 66 ao ano 65, 1965, nós chegamos aí ao ano 2031. Não, na Bíblia não se apega ao mês, mas ao ano. Se é 65, então vai até 31. Pode ser até no início, mas indica aí o ano 31. Então temos aí um período de 66 anos para esse domínio católico. Então isso a gente pode ver que tem a mesma relação aqui que a gente viu de 66 anos, a duração da arca, a duração do tempo de Babilônia, a duração de Jerusalém, da destruição total de Jerusalém, e tudo isso a gente tá vendo que tem uma relação. E o texto bíblico de Apocalipse 15:1, quando fala da introdução das 7 últimas pragas, diz que vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Ora, se completa a ira de Deus, né, então Deus ficou irado nesses períodos que nós vimos aqui. Em cada período houve a ira de Deus. E nesses períodos, sempre no período aqui, final de 490, no período de Abraão, houve a destruição de Sodoma e Gomorra. No período aqui de Jerusalém, houve a destruição de Jerusalém. E então no período final haverá destruição. E que destruição será essa? Essa destruição, Deus poderia, digamos, destruir os ímpios e deixar os justos aqui na terra, como alguns podem até entender, que Deus vai fundar aqui um reino milenar. Se o pós-tribulacionista, né, o
ou milenarista, tem aí os conceitos que ele até dão sobre isso, pré-milenialista, pós-milenialista, de alguns que entendem que vai passar aqui na Terra, né, um período milenar aí de paz e prosperidade. Mas na Bíblia o conceito não é esse, pois Deus virá para levar os salvos para o céu, não vai ficar aqui na terra. Logo, essa ira de Deus, para que ele castigue, né, o justo aliás, os ímpios, e chegue ao fim a sua ira, ele sempre tira os justos, né? O justo é sempre tirado antes da destruição, como os cristãos foram tirados de Jerusalém, como Deus mandou Abraão sair, como te livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, como pede ao seu povo, sai dela, sai de Babilônia, assim como Deus mandou sair de Babilônia, tanto literal como a Babilônia espiritual nos últimos tempos. Então, aqui a sétima praga diz o seguinte: uma voz foi ouvida do santuário, feito está, e sobrevieram relâmpagos, trovões e um grande terremoto. Desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam um talento, né? Saraivada, ou seja, é chuva de pedra, e pedras de um talento. Então é uma destruição completa sobre a humanidade. Então, quando essas pragas caírem, o povo de Deus vai estar aqui separado, Deus vai poupar o seu povo, mas quando essas pragas vai dar início, né, a sétima praga é o anúncio da volta de Jesus, porque ela é o precursor. Logo, para que o justo tenha realmente um fim e chegue ao fim completamente, aliás, né, os ímpios, né, chega ao fim completamente, Deus livrará os seus justos, mas como não vai fundar aqui um reino milenar, não vai ser na terra onde o justo vai ficar outra vez, então entendemos que Deus vai levar os justos para o céu, e aqui a terra vai ficar desabitada, vazia durante 1000 anos. É o que nós assim entendemos pela Bíblia, conforme o livro do Apocalipse. Então a matemática, né, precisa que os cálculos nos ajudem a entender. A Bíblia, ela é matemática, ela é cálculo. Deus trabalha com tempo, Deus não é aleatório. O tempo de Deus não é, Deus vai vir quando a gente quiser, ou seja, se a gente pregar o evangelho logo, vamos abreviar a volta de Jesus, se a gente não pregar, ficar preguiçoso, vamos atrasar, não vai. Deus tem o tempo dele e a gente não altera esse tempo de Deus nem para mais nem para menos. Quando chegou o tempo, Deus chamou Abraão. Quando chegou o tempo, Deus destruiu Jerusalém e rejeitou os judeus e selecionou os cristãos. Quando chegar o tempo aqui, Deus também tem o tempo dele para agir. O tempo de Deus não é igual ao tempo do homem. A oportunidade ele está dando, né? Ele vai fazer com que a mensagem seja pregada, o alto clamor, o selamento, chuva serôide, um grande reavivamento, tudo isso para preparar o povo dele para o final e dar a última mensagem ao mundo. Mas o tempo de Deus realmente ele tem um tempo, porque a Bíblia é muito calculista, né? Porque a Bíblia fala das idades dos patriarcas desde Adão, né? Em Gênesis 5, depois Gênesis 11, continuando com Abraão até o Êxodo, liga o Êxodo 480 anos até o quarto ano do reinado de Salomão, quando ele começa a construir o templo, e daí vem um período dos reis de Israel e de Judá, ligando até a destruição do templo, depois até a reconstrução do templo, a dedicação do templo, passa aí pelo período de Neemias, e chegamos aí a 70 semanas de Daniel, 2.300 estados e manhãs, tudo questão de tempo. Então chega até Jesus como Messias. Os judeus já aguardavam Jesus como Messias porque tinha profecia de tempo, e essa profecia se estende ao longo, né, até 1844, quando termina 2.300 estados e manhãs, mas não ficamos sem esse tempo. Os cálculos são precisos. Então o que eu estou demonstrando aqui para vocês é tudo que está na Bíblia. O cálculo que chega aqui, quando esse período dos 6.000 anos terminar, nós tivemos aí 12 períodos de 490 anos após Abel, né, a morte de Abel, 120. Quando esses 12 períodos, 490 anos, deixa eu fazer uma correção aqui do cálculo, 12 vezes 490, eu tenho 5.880, mais 120, que foi a morte de Abel, eu tenho 6.000 anos. Então aqui é 5.880, uma correção. Então esse período indica, né,
tempos que Deus estabeleceu, de 490 períodos de tempo aí para perdão ou castigo, né? Como o castigo para os maus e o perdão que Deus dá, e com esse perdão vem a renovação, como houve com Abraão, como houve com os cristãos em Jerusalém, na destruição de Jerusalém, mas Deus renovou com os cristãos, e por fim, eu creio, entendo que quando chegar aos 6.000 anos, quando terminar um novo período de 1960 anos, não vai haver uma nova renovação, porque se for haver, vai ser ainda, então vamos ter mais 2.000 anos para frente, e a gente entende que 6.000 anos tem uma relação com 6 dias, e o 7º dia de descanso equivale ao 7º milênio. Então Deus tem um período aí de 7 anos de descanso para a Terra, e observe que esses 490 anos equivale a 10 vezes o período de 49 anos, que é o período entre um jubileu e outro, né? Jubileu é o ano da libertação, o ano de descanso e libertação. 10 vezes 49. Deus estabeleceu esse período de jubileu. 49 vezes 10 é 490. E esse período de 49 anos era um período da libertação, e com a libertação vinha também o perdão, né? O perdão geral para todas as dívidas. E com isso nós podemos ver que Deus sempre trabalhou com cálculo, e os judeus foram precisos nos cálculos, com a semana da criação, com o ano sabático de 7 anos, com o jubileu a cada 49 anos, né, que chegaria ao 50º, e nós podemos ver que todo o calendário foi baseado em cima desses cálculos, e até hoje nós estamos na data certa. Hoje vemos aqui o ano 2024, nós estamos ainda em 2024, que está aqui, 2024, deixa eu centralizar aqui. Então observe, hoje é 1/12, aqui é 1/12 de 2024, então equivale ao dia 2.189.146, desde a criação, né? 2.189.146 dias. Observe que esse dia aqui, 30 de novembro, que foi ontem, foi o ano 2.189.145. Esse número ele tem que ser divisível por 7 para que esse dia seja sábado. Se ele não for divisível por 7, ele não é sábado. Como eu posso dizer isso? Ora, observe aqui, né, que se o primeiro dia da criação foi o domingo, que começou o primeiro dia, que hoje a gente chama de domingo, o 7º dia é o sábado. Então, todo dia de sábado ele tem que ser múltiplo de 7, tem que ser, né? 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, né? 63, 70, e aí segue. Então, todo sábado ele tem que ser múltiplo. Logo, esse dia de hoje, esse dia de ontem, né, 30 de novembro de 2024, ele tem que ser um múltiplo de 7. Vamos ver aqui na calculadora: 2.189.145. 2.189.145 dividido por 7, ó, é um múltiplo, né, é um valor que é múltiplo de 7, uma divisão exata. Isso quer dizer que está certo, né? O sábado, não houve mudança no ciclo semanal. E isso nos garante que estamos na data certa, também no tempo certo, no calendário certo. Não há nenhum atraso, nem adiantamento. Então, com isso, irmãos, quero que vocês entendam que o julgamento final, desde Abel até o fim do 6º milênio, ele compreende esse período de 12 períodos de 490 anos, que foi dividido aí em 3 períodos, né? 3 períodos de 1960 anos, e que vai chegar ao fim com 6.000 anos, e esses 6.000 anos chega ao fim na primavera de 2031, quando começa então, a partir daí, o 7º milênio, a partir de 29 de março ou 30 de março de 2031 começa o 7º milênio. Até lá, né, vamos ver os acontecimentos. Essa data, não vamos cair no erro, digamos assim, que Jesus vai voltar nessa data se não houver os cumprimentos proféticos, né, os eventos que nós entendemos pela Bíblia que deve haver, os eventos escatológicos. Se não houver nenhum evento, eu sempre enfatizo isso, né, digamos assim, como se fosse nos dias de hoje, tudo normal, Jesus volta amanhã porque a data aí é 29, não vamos fixar em data. A questão que Jesus diz, quando vir dessas coisas acontecer, então os eventos vai comprovar ou não se essas datas estão certas. Então, o primeiro grande evento, vamos ver aí, que aí podemos entender a partir de 29 de março de 2025, começa então
a contagem dos últimos 7 anos para 2031, se você observar 2025, 26, 27, 28, 29, 31, dá 7. Não 7 anos completo, não estou falando em data, mas na contagem de ano a ano, você colocar 25, 26, 27, 28, 29, 31, dá 7. E esse, então, seria uma contagem para os últimos 7 anos, para o sexto milênio, e a partir daí a gente vai compreender, a partir do que vai acontecer. Muito se fala em decreto dominical, mas o decreto dominical virá primeiro nos Estados Unidos, não é um decreto dominical mundial, né? Vai vir como uma solução americana, e como o mundo inteiro vai estar em uma crise, então depois, né, aos poucos, vai se estender para o mundo inteiro, então vai levar-se um tempo. Então, muitos esperam que muitos acontecimentos justamente seja a partir de lá dos Estados Unidos. Essa expectativa com a eleição de Trump, como um homem que Deus chamou para cumprir o seu propósito, ou seja, fazer cumprir a profecia, não para fazer daqui do mundo um mundo melhor, mas para cumprir essa profecia, para que então ele venha. Que se nós entendermos assim, né, então podemos também esperar que os últimos acontecimentos ocorram aí a partir de 2025. Vamos aguardar, vamos orar e vamos manter os nossos pés na terra, os olhos no céu, e entender e ficar como sábios, né, para entender todos os acontecimentos, porque o nosso maior desejo é que Cristo venha logo. Que Deus abençoe.